Apresentar também o teu filho, pastor Juarez, que há de nos trazer a tua palavra nessa noite. Continua abençoando o teu filho, dando sabedoria e entendimento. Prepara os nossos ouvidos, Senhor. Prepara os nossos corações para ouvirmos aquilo que tu queres falar nessa noite. Que não só ele, mas todos nós possamos diminuir na tua presença. E que tu venha resplandecer. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A igreja pode dizer? Amém. Aleluia. Boa noite a todos. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem já sentiu a presença do Eterno aqui nesta noite? Deus quer falar conosco, irmãos. Você não sabe, mas os que estão me assistindo já sabem o tema da minha ministração. Eu iria ministrar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Mas o Senhor me trouxe uma nova palavra. Talvez porque alguém precise ouvir isso. Então eu peço a Deus, que Deus fale com todos nós aqui nessa noite, tanto os que estão aqui como os que estão em casa. Quando você tomar assento nesta igreja, tome assento pedindo a Deus: Deus, usa o pastor para falar comigo. Em vez de você se concentrar no seu celular ou nas coisas que você tem para fazer ao sentar, se concentre em pedir: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te ouvir, fala comigo. Usa o pastor Juarez Júnior para estar nesta noite falando ao nosso coração. E eu digo isto porque passei boa parte da minha tarde preparando essa mensagem em Atos dos Apóstolos. E você chegar no culto e Deus, faltando 5 minutos para você subir no púlpito e começar a ministrar, Deus diz assim: guarda a palavra, abra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, e leia aquilo que eu quero falar nesta noite. Deus falou assim comigo agora há pouco. Deus tem umas coisas que nós nunca vamos entender, e chegou uma fase da minha vida que eu aprendi a não mais questionar algumas coisas das quais Deus faz, que são incompreensíveis. Você sente a inspiração divina, você sente que o Espírito de Deus está te enchendo para preparar-se para ministrar algo, e quando de repente, Deus que conhece todas as coisas muda, não porque Ele decidiu agora mudar, mas talvez porque Ele quisesse que a minha tarde fosse dedicada a Ele e eu pudesse estar aprendendo mais, como aprendi ao estudar o livro de Atos. Então, ao sentar, ore para que Deus possa falar conosco. Atos dos Apóstolos, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Abrindo a sua Bíblia, eu quero ler a partir do verso de número 16. Aleluia. Diz assim a palavra do Eterno: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tome assento e faça o que eu lhe pedi em nome de Jesus. Senhor, ministra o nosso coração nesta noite. Ministra o coração das pessoas que estão me assistindo agora, onde quer que elas estejam, quem sejam, Pai.
ainda que eu não as conheça, Senhor, Tu que está acima do tempo e do espaço, Tu sabes o momento e a hora em que esta ministração chegará a esta pessoa, Deus, seja nesta casa ou seja em outro lugar, seja neste dia ou em outro momento. Espírito de Deus, fala nesta noite, ministra, enche, envolve, faz com que nós possamos na Tua presença, Senhor, entender o Teu propósito. Então fala à Tua igreja nesta noite, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. O assunto mais falado nos últimos 20 anos em todas as igrejas é a vinda de Jesus. Quem já ouviu falar da vinda de Jesus aqui? Já ouviram falar? Se você já ouviu falar, eu quero que você diga glória a Deus. Quando eu era criança, a minha avó, que foi a primeira serva de Deus na minha casa, a mãe da minha mãe, que se converteu, sendo ela católica, apostólica romana, considerada como beata da cidade onde ela morava, que se converteu ao ver Deus agir de forma tremenda e poderosa na vida da minha mãe quando criança, curando a minha mãe de uma doença que naquela época não tinha cura. E então ela decide entregar a vida ao Jesus, não mais pendurado no madeiro, não mais crucificado como uma estátua, não mais paralisado como um ser morto, mas ele começa a ser visto agora por ela como um ser vivo, real, verdadeiro, que ainda continua curando, que ainda continua fazendo milagre, que ainda continua operando. Ele continua o mesmo, aleluia. Mas isso fazem pelo menos 50 anos. Então, quando eu era criança, com os meus 7 anos, os meus pais sempre levaram-nos, nas nossas férias, eu e a minha irmã, para a casa dos meus avós. E nós passávamos o mês inteiro lá, e não só uma vez, mas dezenas de vezes. A minha avó, crente em Cristo Jesus, agora não somente ela, mas algumas das suas filhas, também crente agora em Cristo Jesus, cansava de me dizer que um dia Jesus voltaria, e que ela esperava por esse grande dia, em que ela poderia ver o seu Salvador voltar, Jesus Cristo, Senhor. E ela muitas vezes pegava, ainda na época em que se existiam discos de vinil, aonde na época se existiam vitrolas, ela pegava músicas naqueles discos antigos, alguns jovens nem sabem do que eu estou falando, colocava aqueles discos evangélicos, colocava eu sentado de frente para aquele disco, e dizia assim para mim: Júnior, fique aqui ouvindo esse hino, porque esse hino vai falar com você. Eu era uma criança, eu não entendia porque ela fazia aquilo, então eu me sentava e ficava ouvindo sem entender porque ela fazia aquilo. Então algumas vezes ela vinha, sentava comigo e dizia para mim: olha, você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa aceitar Jesus, porque Jesus vai voltar, porque Jesus Cristo voltará, e Ele pode voltar a qualquer instante. Eu era uma criança quando ouvi isto, olhe para cá em nome de Jesus. Eu era um menino quando ouvi isto. Eu tenho 41 anos de idade, então muitos anos já se passaram do dia em que eu ouvi a minha avó dizer que Jesus voltaria até a data de hoje. E eu me lembro muito bem que ela muitas e muitas vezes fazia meio que semanalmente uma reunião no quarto aonde ela dormia, aonde muitas irmãs de oração iam para dentro daquele quarto, e lá tinha uma cadeira com um pano branco, uma espécie de manto, que ninguém podia sentar naquela cadeira, ninguém podia tocar naquela cadeira, porque a minha avó dizia: aqui é a cadeira separada para o meu Jesus, porque eu creio que Ele voltará, mas enquanto Ele não volta, aqui é o local aonde eu oro, eu falo com Ele, eu converso com Ele, e Ele me consola neste local. Era uma mulher fervorosa, que acreditava em Cristo Jesus, que não sabia ler, que era semi-analfabeta, mas que conhecia as Sagradas Escrituras muito bem de ouvir.
E não só uma vez, eu a vi pegando uma Bíblia enorme que ela tinha e dizendo assim: Júnior, abra no livro tal, no capítulo tal, e leia o versículo tal, que vai estar dizendo assim, assim e assado. E eu abria, lia para ela, e eu dizia: e agora? E ela dizia para mim assim: olha, isso é para você guardar no seu coração, guarde, porque um dia Jesus voltará. E ela insistentemente dizia para mim: e este dia está breve, a vinda de Cristo Jesus está breve. Tenham atenção aqui em mim mesmo, Felipe, fazendo o que está fazendo. Olhem para cá. Eu preciso que os senhores entendam que há mais ou menos 30 anos atrás, eu já ouvia falar da vinda de Jesus. Eu já ouvia alguém que dizia: Jesus está voltando, se prepare, porque Jesus está voltando. E Jesus não voltou ainda. Quem está no Evangelho há mais de 25 anos, levante a mão aqui nesta igreja. Dos que levantaram a mão, quantos já ouvem a história de que Jesus está voltando há muitos anos? Diga glória a Deus. Eu cresci ouvindo os meus avós, ou por que não dizer a minha avó e as minhas tias, falando para mim, me instruindo e dizendo: olha, um dia Jesus voltará para buscar a sua noiva, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Incansavelmente, familiares meus, desde a minha infância, diziam isso. Os anos se passaram, e a minha avó adoeceu. A minha avó envelheceu e as doenças da velhice alcançaram a minha avó. Uma mulher que eu admiro, mesmo hoje já na eternidade, eu admiro como uma grande mulher de Deus. Pelo amor e o respeito que ela tinha a Deus. E eu conheço poucas pessoas, ou tive a oportunidade de conhecer poucas, que honrava a Deus com a sua vida, que amava a Deus com a sua vida, e que a despeito das falhas que ela tinha como humana que era, mas ela amava a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus por isto. E eu cresci, e a minha avó, agora já bem idosa, é acometida de muitas doenças. E as doenças levaram a minha avó. Minha avó em casa, fecha os olhos e passa para o Senhor, passa para a eternidade. Ela não viu Jesus voltar. Nos últimos 2000 anos, escute o que eu vou lhe dizer, porque Deus quer falar conosco nesta noite. Nos últimos 2000 anos, muitas pessoas desceram as suas covas. Muitas pessoas fecharam os olhos, crendo que Jesus voltaria, mas não viram a vinda de Jesus. Muitos homens e muitas mulheres de Deus morreram pregando este evangelho e dizendo: Jesus está voltando, te prepara. Jesus está voltando, te prepara. Um dos maiores homens de Deus deste país, pregando em Camboriú, a sua última mensagem, ele dizia: eu vim falar a vocês, Jesus está voltando, se preparem, porque a vinda de Jesus é próxima. E eu quero lhe dizer uma coisa: quando nós olhamos para tantas pessoas que já morreram acreditando em algo que não viram, talvez haja em alguns o mesmo sentimento que existia nos Tessalonicenses. Paulo recebe a notícia de que os Tessalonicenses estavam ficando desanimados, estavam ficando entristecidos, porque Paulo havia passado na cidade de Tessalônica e lá tinha ensinado que, olha, um dia Jesus Cristo voltará e esse dia está perto. Ele disse isso há 2000 anos atrás. E quando ele disse, aquela comunidade se converte a Jesus, esperando que Jesus voltasse naquele tempo, voltasse naquele instante. Mas os anos foram se passando. Paulo foi preso uma vez, foi preso de novo, foi arrastado, foi apedrejado. Os anos se passaram e alguém diz assim: Paulo, lá naquela cidade aonde tu pregou aos Tessalonicenses, os nossos irmãos estão desanimados.
Os nossos irmãos estão entristecidos. E ele começa a questionar por que os nossos irmãos estão assim. E alguém diz a ele: olhe, Paulo, sabe a história da vinda de Jesus? Sei, eu creio nela, morrerei crendo, e um dia eu verei Jesus voltar. Mas os tessalonicenses começaram a se desanimar, porque ao começarem a crescer, eles começaram a ver que os pais deles, que estavam dentro da igreja, morreram e Jesus não voltou. Eles começaram a ver que os filhos agora se formaram adultos, e agora se tornaram avós, e agora morrem por alguma circunstância, e não viram Jesus voltar. Então a igreja começa a ficar incomodada, e começa a dizer, e um burburinho surge nesta igreja. Aí então, por isso a necessidade de se escrever esta primeira carta, porque Paulo precisava explicar algo de suma importância aos tessalonicenses. E eu quero nesta noite trazer algo tremendamente importante para a minha vida e para a sua. A Bíblia mostra que Paulo começa a dizer aos tessalonicenses: olha, vocês não podem ter esse sentimento. Vocês estão ficando tristes, porque muitas pessoas estão morrendo, acreditando que Jesus voltaria, mas morreram sem ver Jesus. Então vocês estão achando que Jesus, o nosso Jesus, abandonou essas pessoas, e que nós não poderemos com eles um dia estarem juntos, porque morreram. Jesus, ao subir para os ares, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele está subindo nas nuvens, assim que ele chega no céu, isso num piscar de olhos, a Bíblia fala que anjos descem e começam a dizer para os apóstolos que estavam olhando para o céu, Jesus subindo: vocês estão olhando por quê para o céu? Vocês viram esse Jesus subindo? O mesmo Jesus que subiu, um dia voltará para buscá-los nesta terra. Ele escrevendo, o apóstolo João, escrevendo no capítulo 14, no verso de número 1, disse que Jesus uma vez, olhando para o coração aflitos dos apóstolos, porque ele havia dito: olha, em breve eu irei abandoná-los aqui na terra, irei subir para o céu, mas enviarei o Consolador. E todo mundo começou a pensar assim: não, Jesus, nós estamos contigo há apenas 3 anos e meio, não é possível que agora tu vai nos deixar. E ele diz assim: olha, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. O apóstolo Paulo teve acesso a este conhecimento que o apóstolo João escreve no livro de João capítulo 14. Ele teve contato pessoal com Jesus. Ele foi arrebatado das 7 dimensões espirituais, dos 7 céus. Ele chegou até o 3º. Jesus se revela a ele, e ele estava montado naquele cavalo como alguém imponente, que era autossuficiente. Ele cai daquele cavalo cego, e Jesus disse: eu sou aquele que tu persegue e te perseguidor. Tu serás o maior apóstolo de toda a história. Ninguém fez o que o apóstolo Paulo fez na terra. E diz a Bíblia que esse apóstolo, agora conhecedor da verdade, agora conhecedor daquilo que Jesus havia ensinado os apóstolos, ele começa a ensinar os tessalonicenses: olha, não é assim que tem que acontecer com a igreja. Olhe para cá. Ele escreve uma carta e começa a dizer a eles: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais com os demais que não têm a esperança. Ele escreve aos tessalonicenses no capítulo 3, no versículo 13, que existem 2 tipos de pessoa na terra: aqueles que não têm esperança e aqueles que têm esperança. Aqueles que não têm esperança são aqueles que, por não conhecerem Jesus Cristo, não conhecem a salvação, não conhecem que é uma eternidade, estão morrendo sem conhecer a salvação em Cristo Jesus. Então quando eles morrem, a gente olha para aquela pessoa morrendo e diz: nossa, acabou para ele, extinguiu-se aqui, não há mais o que se fazer. Ele está dizendo: vocês não são como os ímpios, vocês são servos. Há em vocês uma esperança bendita, há em vocês uma esperança eterna, há em vocês um Espírito que diz: ele voltará.
E ele vai dizendo no versículo 14: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus tornará a trazer com ele. Ele estava literalmente dizendo aos Tessalonicenses: vocês lembram de Jesus? Quando ele morreu, os apóstolos entraram em pânico. Todos começaram a dizer: acabou, não tem mais jeito, porque ninguém pode vencer a morte, não há como vencer isso. Mas 3 dias depois, uma pedra se abre, um sepulcro se abre, Jesus sai dali de dentro, e ele, vencendo a morte, traz uma promessa a todos aqueles que morrerem: um dia Deus irá trazê-los de volta à sua presença. Minha avó morreu sem conhecer a vinda de Cristo. Morreu acreditando que veria isto. Uma das coisas que mais me motivou a me especializar em escatologia bíblica foi esse sentimento que havia nos Tessalonicenses. Porque eu cresci ouvindo falar que Jesus ia voltar e ele não voltou. Eu cresci ouvindo falar que ele voltaria e ele não voltou. Então eu decidi parar e estudar. Eu queria entender. Escatologia bíblica é a ciência teológica que estuda o fim. É a ciência bíblica que estuda as profecias. Eu queria me especializar para entender de fato quando Jesus vai voltar. Então eu fiz a primeira especialização, fiz a segunda, cheguei ao meu mestrado. Quando cheguei no doutorado, que a gente encerra livros como o de Daniel, livros como o de Apocalipse, e mergulha nesse conhecimento sobre a vinda de Jesus, nós começamos a entender por que aqueles que dormiram um dia, ou que morreram um dia crendo, não viram a vinda de Jesus. A minha avó não viu Jesus voltar por um único motivo: porque ela não estava no tempo. Os Tessalonicenses, todos eles morreram crendo que Jesus voltaria, mas Jesus não voltou para eles, porque não estava no tempo. Há um tempo determinado para a vinda de Jesus, e Jesus deu sinais de quando isso aconteceria, e ele nos alertou que quando algumas coisas acontecessem ao mundo, você precisava, e eu também, abrir os olhos e correr para ele. Por um motivo simples. Obrigado, pastor. Olhe para mim. Porque nós estamos na geração que, com estes olhos que Deus nos dá, contemplaremos um dia ele voltar dos céus. Escute o que eu vou lhe dizer. Para alguns esse dia será o dia mais terrível para a vida deles. Para alguns, a vinda de Jesus será o dia mais caótico da vida deles. E sabe por quê? Porque eles estavam na igreja. Eles ouviam que Jesus voltaria, mas eles pensavam como os Tessalonicenses: essa história aí é furada. O próprio pastor falou que a avó dele morreu crendo e não viu Jesus voltar. Eles estarão na igreja e estarão com uma vida diferente daquela qual Jesus quer. E essas pessoas que não poderão ver a vinda de Jesus, mas perceberão que num piscar de olhos, centenas de milhares de homens e mulheres de Deus sumirão da terra. Que num piscar de olhos, centenas de homens e mulheres de Deus que deram a sua vida por Ele, que viveram a vida para Ele, que creram nele incansavelmente, sumirão da terra subitamente. Então eles começarão a dizer ao mundo, enquanto as televisões estarão anunciando que houve um rapto no mundo inteiro, e que este rapto possivelmente foram extraterrestres, foram OVNIs que já há alguns meses estão anunciados no mundo. Eles culparão pessoas de outros planetas, seres de outros planetas, e irão dizer: foram esses extraterrestres que vieram fazer experiências em homens e mulheres e levaram a humanidade. Então os que ficaram, olhe para cá, dentro da casa de Deus, começarão a ir para as ruas e começarão a bater na porta dos telejornais e dizer: não foi extraterrestre. Eles estarão com esse livro, a Bíblia Sagrada, nas suas mãos. Eles começarão a ser entrevistados, e a primeira entrevista, todo mundo vai olhar e dizer assim: isso é besteira.
mas vão perceber que alguém bateu de novo lá na porta. É outra pessoa que também estava numa igreja, ou então que um dia esteve nela e se afastou dela, e ele vai lá com a Bíblia que ele tem em casa e vai dizer assim: você sabe o que foi isso? Isso não foi extraterrestre. Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja. Jesus disse que voltaria para buscar. Não era uma bandeira ideológica, não era o nome da assembleia, não era a batista, não era a igreja tradicional ou pentecostal ou neopentecostal, não era uma igreja denominacional, era uma igreja invisível, era uma igreja que continua marchando, é uma igreja que continua crendo, é uma igreja que a despeito das lutas não tem desistido, que continua na esperança bendita de que subirá para a glória com ele. Aonde está essa igreja aqui nesta noite? Então o mundo começará a saber que Jesus Cristo voltou de verdade. Escute o que eu vou lhe dizer nesta noite. Os tessalonicenses, eles morreram e não viram Jesus voltar, mas na época deles, quando esta igreja existia lá, os irmãos da igreja estavam entristecidos. Paulo começa a escrever e revela um segredo tremendo à humanidade. Ele revela algo que é tão tremendo e tão profundo que ele precisa explicar isso aqui uma outra vez aos coríntios. Então ele vai e diz assim: olha, dizendo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morreram, pois o mesmo Senhor, olha que bênção, descerá do céu com grande brado. Você sabe o que quer dizer grande brado? No dia da vinda de Jesus, os céus irão paralisar para ver esse dia. As 7 dimensões celestes irão paralisar, porque o Filho de Deus estará descendo com um grande brado. Um movimento de som e de zoada nos 7 céus será tão grande e tão tremendo que o mundo começará a ouvir como relâmpagos e trovões, como sons de chofar. E ninguém saberá o que é, ninguém entenderá o que é. E quando a Bíblia diz que ao tocar da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro. Escute o que eu vou lhe dizer, querido. A minha avó morreu crendo em Jesus. Quem conhece alguém que morreu crendo em Jesus, levanta a mão e dá glória. Você conhece alguém? Talvez o seu pai morreu crendo em Jesus. Talvez a sua mãe morreu crendo em Jesus. Talvez um filho seu morreu crendo em Jesus. Talvez uma avó seu, um amigo, um parente, alguém conhecido, alguém de perto ou de longe, morreu crendo em Jesus e não viu a vinda de Jesus. A promessa que Deus nos faz através desta palavra é que estas pessoas que morreram antes de nós, elas não irão ficarem mortas. A Bíblia diz que é o som de uma trombeta. Mas Israel não usava trombeta, querido. Essa é uma fala grega de origem romana. Eram os romanos que usavam trombeta. Então toda vez que você ouvir falar em trombeta, troque a palavra trombeta por chofar. Não será um papapá, não, de uma trombeta. Como nós vimos e nós vemos em muitos lugares, será um chifre de um carneiro. E um som deste chifre que o povo de Israel usou durante toda a sua história, que quando chegaram naquela cidade, aonde existia uma muralha intransponível, foram chifres de carneiro, foram chofás, que ao som deles as muralhas caíram. Foi ao som do chofar que eles atravessaram o Mar Vermelho. Foi ao som do chofar que Deus fez maravilhas e milagres no meio do povo dele. Foi ao som de chofar que Moisés recebia lá em cima as 2 tábuas da lei. E quando ele desce e ver aquele movimento, foi o chofar que anunciou a ira de Deus. Então quando você ouve a Bíblia falando desta trombeta, ei, no céu só aqueles que têm o selo do eleito têm um ouvido afinado
Todas as vezes quando eu vou pregar na minha vida, eu tenho por hábito, eu coloco as minhas mãos no ouvido e digo: Deus, me deixa ouvir a tua voz. Deus, me deixa ouvir o som. Deus, me deixa ouvir o som do céu. Eu coloco as mãos nos ouvidos. Todas as vezes que eu vou orar aqui ou em outro lugar, que eu estiver na minha intimidade com Deus, eu coloco a mão nos olhos, nos ouvidos, aqui, coloco na minha garganta. Mas quando eu chego nos ouvidos, eu digo: Deus, eu quero ouvir o som. E sabe por que eu faço isso? Outro dia um irmão disse assim: pastor, toda vez que o senhor vai pregar, eu vejo que o senhor faz assim com as mãos, o senhor faz assim com os olhos, o senhor faz assim na boca, e o senhor coloca os dedinhos bem aqui. O que é isso? Eu digo: eu vou lhe dizer apenas uma coisa. Quando eu coloco a mão nos ouvidos, é porque eu estou dizendo: Deus, se naquele grande dia, que é o dia que nós esperamos para a tua vinda, nós precisamos estar atentos ao som que vem do céu, então se quando eu estiver pregando, o chofar celeste tocar, eu quero ouvidos para ouvir esse chofar, porque eu quero ouvir o brado de Deus dizendo: sobe para onde eu estou. Quem espera esse som aqui, levanta a mão e diga glória. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado, e é um grande brado, e dará a voz a um arcanjo, dará a ordem. Este arcanjo tocará a trombeta, e ao tocar a trombeta, o texto diz assim: os que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro. Naquele grande dia, que eu e você, quem crê que vai ouvir esse som aqui nesta igreja? Quem crê? Eu quero ouvir quem crê. Você crê nisso? Então escute. Naquele grande dia, quando você estiver ouvindo o som desta trombeta, quando você estiver ouvindo o som deste chofar, que você talvez nunca ouviu, mas vai ouvir, naquele dia o Espírito vai testificar: querido, esse é o brado, é aquele brado dizendo: vem, esse é o momento, você se prepare agora, porque você vai subir. Naquele dia, enquanto você estiver ouvindo aquele som, o mar, que tem muitos homens e mulheres de Deus que morreram ali afogados, terá que dar conta dos ossos, dos nervos, de tudo. O mar vai reformar aqueles que foram sucumbidos nas suas águas. O fogo, aonde muitos morreram queimados, principalmente na era tirana de Roma, que serviam de tochas ambulantes para Nero nos seus jantares. Naquele grande dia, as chamas da terra terão que refazer os corpos e as vidas. Naquele grande dia, aqueles que desceram a 7 palmos debaixo do chão, a terra vai ter que devolver o corpo. Eu não tenho a menor ideia como Deus fará isso. Eu não tenho a menor ideia como a terra, o mar e a natureza fará isso. Mas eu sei que naquele dia, enquanto nós estivermos ouvindo este som, que é o brado da vinda de Cristo, estas pessoas estarão ressuscitando diante dele para subir à glória eterna. Eu verei a minha avó, você verá aquele que morreu, o seu pai estará lá, a sua mãe vai estar lá, aquele parente que morreu crendo e falando que Jesus voltaria, vai estar lá naquele grupo que subirá para a glória. E eu quero lhe dizer nesta noite, quem tem Bíblia aqui? O texto diz que Paulo fala que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olhe para cá. Pastor, em quanto tempo isso vai acontecer? Porque a terra vai ter que dar os seus mortos, o mar vai ter que dar os seus mortos. Aonde foram incinerados servos de Deus, terão que dar os seus mortos. Pastor, em quanto tempo isto vai acontecer? Será que isso não vai demorar horas? Será que o anjo não vai ficar ali por horas tocando? Porque até o corpo ser formado, isso vai levar horas. Até a terra juntar cada cisco que há milhares de anos foram perdidos para devolver. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, por favor. Capítulo de número 15, por gentileza. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51, diz assim: oh glória, eis que vos digo um mistério, olha isso. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Quem crê nisso, diga glória.
Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olhe para cá, você sabe quantas horas, quantos minutos vai demorar para Deus reunir os mortos, já agora num corpo incorruptível, já agora num corpo transformado, e reunir esses que morreram junto com os que estão vivos? Paulo diz assim: eu vou dizer para vocês um mistério. Sabe por que é mistério? Porque é difícil de se entender e de se compreender, mas louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que as coisas que são reveladas ao homem é para o homem, mas as coisas que não são reveladas só pertencem a Deus. Eu não quero saber como Deus vai fazer, mas eu sei de uma coisa: em um piscar de olhos, em uma única piscada de olhos, os mortos ressuscitarão, terão um corpo incorruptível, nós nos encontraremos com eles e subiremos para a glória eterna. Meu Deus do céu. O texto, voltando para Tessalonicenses, no verso 17 do capítulo 3, diz assim: depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem espera a vinda de Cristo aqui? Quem espera a vinda de Jesus aí? Você espera a vinda dele? Então deixa eu lhe dizer uma coisa: a minha avó morreu. A minha avó era como se fosse a matriarca da família. E era. Ela era aquela pessoa que conseguia reunir e criar elos. Olhe para mim em nome de Yeshua. Ela era aquela mulher que conseguia, quando o irmão brigava, criar a ponte para que os irmãos voltassem a se falar. Ela era que gerava a união. Ela era aquela que ligava e dizia: está tudo bem na sua casa? Ah, o seu casamento não está bem? Pois eu vou orar para Jesus consertar, para Deus fazer, para Deus operar. Ah, tem um sobrinho doente, tem um neto doente, tem não sei quem doente. Calma, eu vou orar e Jesus vai fazer um milagre. Ela era uma mulher que articulava e unia toda a família Rocha no Rio Grande do Norte. E escute isso: quando ela morreu, a minha família entrou em pânico. A minha mãe estava comigo no meu laboratório. Quando ela tomou conhecimento, ela foi desfalecendo numa cadeira, chorando, desesperada. Todo mundo corre para Natal. Deram o nome da minha avó, dado ao respeito que se tinha por aquela mulher na cidade aonde ela viveu. Por onde ela passava, todo mundo conhecia quem era Marinete, ou Dona Marinete. Todo mundo sabia quem era aquela mulher, todo mundo conhecia quem era ela. E ela era conhecida como uma mulher de Deus. Os vereadores se reúnem e dizem assim: a mulher do seu Rocha morreu, a irmã Marinete. Vamos dar ao nome dela uma das ruas desta cidade, em respeito, em honra a uma mulher que durante anos foi um exemplo de mulher de Deus nesta terra. Ela não era uma mulher comum, porque ela era uma serva, aleluia. E a minha família se reúne, todos entram em pânico, é um choro, uma comoção, todo mundo perdeu o chão. E eu estava tranquilo. Enquanto a minha mãe partiu de avião, eu parti de carro. O enterro foi um negócio assim que paralisou a cidade, porque a cidade inteira foi para lá, pessoas de vários lugares do Brasil, porque quem era aquela mulher não era uma mulher comum. Olhe para cá, uma analfabeta que mal sabia assinar o próprio nome, mas que amava a Deus com a alma, aleluia, que tinha intimidade com aquele que é Senhor dos senhores, e que no dia da sua morte ninguém entendeu. Quando eu chego em Natal, todo mundo está em prantos. Nós nos reunimos na casa dela, toda a família, enorme, muita gente. Todo mundo chorando. Eu pedi que nós nos reuníssemos porque eu queria trazer uma palavra a eles. Eu disse a eles, a minha família, eles vão se lembrar disso, porque devem estar assistindo. Eu disse: até agora eu não consegui chorar.
Eu não consegui chorar, eu amava minha avó. Minha avó era um exemplo em vários aspectos na minha vida. Foi uma mulher que suportou o junho ímpio durante várias e várias férias. Eu fiz muita coisa errada no Rio Grande do Norte antes de conhecer Jesus, mas a minha avó sempre de alguma forma me poupava, me protegia. Eu fazia doidices das quais eu tenho vergonha, mas ela era uma mulher que conhecia a Deus e ela sabia e via o que talvez eu não conseguia ver. Esta criança vai crescer, este adolescente vai crescer, este jovem vai crescer e ele será um homem de Deus. E aí ela olhava para essas circunstâncias e todo mundo olhava como ela olhava, porque respeitava ela. Mas naquele dia eu disse à minha família: eu não consegui derramar uma lágrima, não é porque eu não sinto falta, não é porque eu não tenho saudade, não é porque eu não sou apegado, porque eu tenho apego, eu amo e amo muito a minha avó, mas porque eu sei, como alguém que é estudante desta palavra, que eu a verei novamente. E a minha família disse: como assim? Eu abri nesse texto, eu disse a eles: há uma promessa. E essa promessa foi feita para os que estão vivos se lembrarem dos que morreram. A promessa é: tranquilize o seu coração. Aquele que você amava e morreu em Cristo, você um dia o verá, mas eu não a verei com aquele corpo que ela tinha, eu não a verei com as doenças que ela tinha, eu não a verei com as dores que ela carregava. Eu a verei agora, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, com um corpo incorruptível. Eu, quando a enxergar, eu verei uma mulher agora transformada no seu corpo e preparada para viver eternamente com Cristo. Quem tem essa esperança? E antes que eu encerre, senhores do Ministério de Louvor, eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 11. Fique de pé aqui na igreja em nome de Jesus. Apocalipse capítulo de número 11. Eu quero ler para os senhores o que acontecerá. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que a vinda de Jesus será ao soar da última trombeta. Se você quer saber se Jesus está perto de voltar, leia o que acontece na primeira trombeta de Apocalipse, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. A sétima é a última. Paulo disse que Jesus voltará na última, Wilson. Paulo fala que na última trombeta, quando ela for tocada, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quem espera a vinda de Cristo aqui? O versículo de número 15 diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, a última, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Escute isso. E ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Você sabe o que acontecerá naquele grande dia? Quando Jesus voltar, quando Ele voltar, a sua noiva, que está marchando crendo, que continua aqui crendo, que continua nessa esperança, verá os que morreram em Cristo ressuscitarem, se unirá a estes, subirá às nuvens, porque Jesus não vai pisar nesta terra enquanto ela não for transformada.
trombeta. Então a Bíblia diz que nós não estaremos esperando ele vir aqui para vir nos pegar. A Bíblia diz que quando a trombeta, quando aquele chofar tocar, você e eu começaremos a ser arrebatados, aleluia. Nós começaremos a subir, e aquilo que nós vimos durante a vida inteira, quando levantamos os olhos para os céus, as nuvens brancas passando de um lado para o outro, nós já estaremos subindo. E sabe aonde foi que Jesus sumiu em Atos dos Apóstolos? A Bíblia diz que ele some nas nuvens. Então é onde foi o último lugar que ele foi visto. Então ele disse através do apóstolo Paulo: nas nuvens, aonde eu sumi, aonde eu desapareci, aonde vocês me viram pela última vez, lá eu estarei com os meus pés nas nuvens, esperando a minha igreja. Você subirá as nuvens, eu subirei as nuvens, a minha avó subirá as nuvens, seu pai que morreu subirá nas nuvens, aquele parente, aquele crente, aquele que um dia morreu crendo, aleluia, subirá na glória celeste. E os reinos do mundo irão descobrir, aleluia, que o Rei dos Reis voltou, e que a promessa que ele fez há 2000 anos, de que ele voltaria, se cumpriu. Eu vim aqui dizer a você que está aqui nesta igreja, e a você que me assiste: ninguém subirá sem a roupa correta. Ninguém se encontrará com eles nas nuvens com as roupas sujas. Ninguém subirá diante dele sem conhecer o Espírito Santo de Deus. Ninguém subirá naquelas nuvens sem antes conhecer o que Jesus fez quando estava pendurado naquela cruz. Então eu vou lhe anunciar uma coisa: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu para que eu e você fôssemos perdoados, morreu para que eu e você pudéssemos ter a chance de ter um novo corpo, ter uma nova veste e subir para a glória para morar com Ele. Então, se aqui nesta igreja existir alguém que quer se preparar com Jesus, se aí do outro lado nesta telinha te existir alguém que quer se preparar com Ele, eu quero lhe convidar a aceitar ao Cristo como seu Salvador, a permitir que Ele seja seu Salvador. Escreva isso, olhe para mim. Quem irá anunciar que Jesus voltou não são os crentes. Quem vai anunciar que Jesus voltou são os que um dia estiveram nas igrejas, mas não creram. São os que estiveram na igreja, mas brincaram com Deus. São os que estavam nas igrejas ou estavam nas ruas e pegavam aquele papelzinho de evangelismo, amassavam e dizia: isso é bobagem, isso para mim não me interessa. Estes irão anunciar: quem veio buscar esse povo foi o Jesus dos crentes, foi o Jesus Salvador, foi o Senhor que um dia prometeu, e Ele cumpriu a promessa, voltou para buscar a sua noiva, e a noiva não estará mais aqui. E sabe o que Jesus fala? Que estarão dois numa casa dormindo, um será tomado e o outro será deixado. Como alguém que diz assim: ah, você é casado com uma serva, mas você não quer compromisso com Deus. Você vai se arrebentar, meu filho, porque ela vai subir e você vai ficar. Ah, você é casado com um servo, mas você não quer nada com ele, você não quer nada com Deus. Ele vai subir e você ficará. Isso é real. A minha avó morreu crendo nisto. Eu ainda não morri, mas creio nisto. Atrás aqui desta tela há um povo que crê nisto. Aí do lado desta lado da tela há milhões de pessoas que creem nisso. E nós vamos morrer crendo, porque Ele quando promete, Ele cumpre. Ele quando compromete, Ele cumpre, porque Ele é fiel às suas promessas. E Ele deixou uma promessa à minha avó. Eu nunca esqueci disto. Ele disse à minha avó, em uma das orações que a minha avó fazia naquele quarto:
eu vi a minha avó anunciar isso. O Senhor Jesus me disse que Ele salvará toda a minha família, que os meus filhos se converterão, que os meus netos se converterão, e que Ele levantará no meio da família Rocha pastores, missionários, diáconos, diaconisas, homens e mulheres de Deus. E minha avó não viu isso. Ela ouviu Jesus prometer isso a ela. Escute isso. Quando ela morreu, só tinham 2 tias minhas que conheciam Jesus. O resto ninguém queria saber dele. Os netos, na sua maioria, não queriam saber dele. Os sobrinhos, os filhos. Ela morreu sem ver Jesus cumprir essa promessa. Mas guarde isso, Edivone, porque isso é forte. Os anos se passaram e o Deus que fez a promessa não esqueceu do que prometeu a ela. Então ela não viu e ela não sabe ainda. Porque os que estão lá não têm contato com os que estão aqui. Os que estão aqui não podem ter contato com os que estão lá. Ela não sabe disto. Mas ao longo desses últimos anos, Jesus começou a salvou meu tio, que hoje ele é pastor, salvou fulano, salvou outro tio, salvou hoje os irmãos da minha mãe, e a minha mãe todos são servos de Deus, todos são homens e mulheres que temem a Deus, todos eles, ele foi salvando os netos, salvou um, salvou outro, salvou a mulher de um, salvou o filho do outro, foi salvando. Aí Jesus não se contentou, e Jesus se lembrou, mas eu prometi que levantaria pastores. Aí ele começou: consagra este a pastor, consagra aquela ali a diaconisa, consagra este aqui a reverendo. Vai consagrando, porque a promessa foi minha e eu cumpro a promessa. As promessas que Ele fez para você, elas irão se cumprir, ainda que você não as veja, mas Ele honrará o que Ele disse. Então naquele grande dia, Vini, quando nós formos arrebatados, eu imagino aquele grande dia, a família Rocha entrando naquele céu e olhando ela de longe. E quando nós olharmos para ela, Jesus vai dizer para ela: você lembra que naquele quarto eu te prometi que eu salvaria? Está aqui a família que eu te prometi. Deus tem promessas com você, Ele vai cumprir. Essas promessas envolvem salvação e vida eterna. Ele vai cumprir. Ele prometeu salvar, Ele vai salvar. Mas você tem que crer. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Oh, aleluia!
lado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Escute. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aonde está a sua esperança? Sua esperança está onde? Sua esperança está no seu trabalho? Sua esperança está na sua riqueza, na sua fama? Sua esperança está em quem? No seu marido? Sua esperança está nos seus filhos, na sua mulher? Sua esperança está aonde? Sua esperança está num pedaço de madeira, esculpido como se fosse um santo? Essa é a sua esperança? Um Deus que você precisa carregar, porque você, se não carregar Ele, Ele não te carrega? Essa é a sua esperança? A minha esperança não é algo que pode me entristecer. A minha esperança, ela é viva. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança é a vida eterna do lado dEle. E ninguém chegará a Ele. Ninguém chegará ao eterno se não seguir o caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, Ele disse que ninguém, olhe para mim, ninguém chegará ao Pai se não for comigo, se não for por mim. Se eu não pegar no braço, ninguém chegará lá. Se você não pegar nos braços de Jesus, você não chegará lá. E há uma glória de Deus aqui nesse local. Permita Jesus entrar na sua vida hoje. Permita Jesus entrar na sua vida hoje. A morte não avisa quando ela vem. Tu és sangue de louvor. Adore, adore. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Se alguém nessa igreja aqui quiser entregar sua vida para Jesus nessa noite, sai do seu lugar e eu quero orar por você. Se você aí quiser entregar sua vida para Jesus, eu vou orar pela tua vida. Mas entregue a sua vida a Ele, a sua vida a Ele. E a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, glória! Tu és santo, ó Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei.
segue. eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Escute isso. Quantos podem aplaudir Jesus por Jesus estar salvando? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. vem, 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 vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga mais uma vez da alma, mais uma vez. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Escute isso. Este é o meu tablet, aonde eu faço as minhas ministrações, escrevo para pregar. Em todos esses anos de crente, todas as vezes que eu me preparei para pregar, todas as vezes, filha, que eu me preparei para pregar, que eu cheguei no culto e Deus disse: guarda o teu tablet e prega isto, é porque Ele tinha algo específico para falar com alguém. A sua vinda até aqui é a prova de que Jesus é contigo, de que Ele te queria. Projeto de Deus para a sua vida, filha. Escute isso. Deus mudou uma mensagem inteira, Deus mudou um culto inteiro, Deus mudou tudo para te salvar, para salvar você que está me vindo. Feche os seus olhos comigo. Você quer aceitar a Cristo? Quer entregar sua vida para Ele? Feche os seus olhos um minuto. Me dê a sua mão. Meu Deus, eu sei que grande é a obra na vida desta mulher. Eu quero entregar esta mulher nas tuas mãos agora. Ela chorando está dizendo: Jesus, eu te quero. Perdoa os seus pecados, as suas falhas, os seus erros. O nome dela, Senhor, está escrito nesse livro santo, o livro dos livros, o livro da vida. Então cumpre, meu Deus, o projeto na vida desta mulher. Sara o seu coração e a sua alma. Reescreve a história dela. E que teu Espírito, que é santo, possa habitar nela a partir de hoje, Pai. Que a vida dela nunca mais seja a mesma, Senhor. Sela ela para a tua glória. Eu a entrego nas tuas mãos nesta noite. Mas eu também quero entregar, meu Deus, vidas que estão me assistindo nesta hora. Vidas, meu Deus, que também aí em outros lugares querem te conhecer. Onde houver uma pessoa que quer entregar a vida para Jesus, meu Deus, me assistindo, Senhor, nesta hora, entra neste coração, perdoa-lhes os pecados, sara a alma deles ou delas, e faz, meu Deus, com que estas vidas caminhem contigo para a tua glória. Em nome de Yeshua Mashiach, perdoa-lhes os pecados e faz com que o teu nome seja proclamado através dessas vidas. Assim oramos em nome de Yeshua Mashiach. Só quem crê aplaude Jesus. Você que é um servo, venha dar um abraço na minha irmã. E agora é filha de Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Quem espera a vinda de Jesus? Quem espera a vinda de Jesus aqui? Espera. Espera mesmo. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco,
eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Cante nessa noite, diga pra Ele: